Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Átila, biólogo, pesquisador e talvez eu não tenha escolhido fazer esse episódio. Hoje nós vamos ver se somos realmente nós que fazemos as nossas escolhas. De todas as outras coisas que você podia estar fazendo agora, você escolheu ver o Nerdologia. Mas será mesmo? Quem garante que você já não estava predeterminado a fazer isso? Todo o sistema de leis e morais que temos assume que as pessoas são diretamente responsáveis pelo que fazem, que têm uma consciência com intenções que decidem ações. Agora pare por um minuto, pense e aponte no seu corpo onde está a sua consciência. Você é você, mas onde fica a sua essência? Onde está você? Quem comanda seus movimentos, seus pensamentos ou sua vontade? A maioria das pessoas, quando precisa dizer onde fica o controle da mente, aponta para um ponto na cabeça, geralmente atrás dos olhos, e entende que alguém ou algum agente decide tudo, como uma das cenas memoráveis de MIB, onde eles abrem a cabeça de um cadáver para encontrar um alienígena no comando, que recebia informação dos olhos, dos ouvidos e dos outros sentidos, e comandava pelos controles as ações do corpo. Ou seja, para você ver esse vídeo, alguma parte da sua cabeça decidiu ver o vídeo e em seguida clicou em tocar. Ou não, a ordem dos fatores pode estar um pouco errada. No começo da década de 80, o neurocientista Benjamin Libet fez um dos experimentos mais controversos e perturbadores sobre a mente. Pediu para voluntários apertarem um botão e ao mesmo tempo registrarem onde estava o ponteiro do relógio quando tomaram essa decisão. E enquanto isso, mediu a atividade cerebral dos voluntários. Ele descobriu que podia detectar no cérebro o começo do movimento de apertar o botão pelo menos meio segundo antes das pessoas registrarem que tinham tomado a decisão. Ou seja, primeiro elas começavam a apertar o botão e só meio segundo depois decidiam fazer isso. Ou melhor, achavam que tinham decidido algo que já estavam fazendo sem saber. Se fosse a decisão de mexer que gerasse o movimento de apertar o botão, veríamos primeiro a tomada de decisão e depois o impulso do cérebro de mover a mão. Libet chegou à conclusão perturbadora de que as ações podem começar no subconsciente e o que sentimos como decisão é um registro do que já foi decidido. Muitos questionaram a validade de medir o impulso de movimento ou se olhar para o relógio e marcar onde estava o ponteiro não é o que provocava o atraso entre ação e decisão, mas o achado principal se manteve em outros testes. Começamos a mexer a mão antes de sentir que decidimos isso. Em um experimento parecido, voluntários tinham que escolher entre apertar um botão com a mão esquerda ou apertar outro com a mão direita. Só que o impulso de movimento que detectaram acontecia de 7 a 10 segundos antes das pessoas decidirem. E analisando os dados, foi possível prever qual mão as pessoas iam usar antes delas resolverem. E se você acha difícil ter vários módulos tomando decisões na sua cabeça e não uma consciência central, precisa conhecer Michael Gazzaniga. Ele trabalhou com pacientes que tiveram os dois hemisférios do cérebro separados em um tratamento para epilepsia. E como conta em Who's in Charge, descobriu que hemisférios separados não se conversam. Quem controla a fala é o lado esquerdo do cérebro, então o paciente só conseguia responder verbalmente o que tinha visto na parte que esse hemisfério controla, o lado direito do campo de visão. Se ele mostrasse um carro à direita, o paciente falava que tinha visto o carro. Se ele mostrasse um carro à esquerda, o paciente falava que não tinha visto nada, enquanto a mão esquerda desenhava um carro. Mas Gazzaniga descobriu que a mente não deixava esses conflitos do cérebro dividido quebrarem a ilusão de uma consciência central. Quando o paciente precisava explicar algo que o hemisfério esquerdo não sabia, como falar por que a mão estava desenhando o carro, o paciente inventava uma história como: eu tô pensando em como eu vou voltar para casa. História que dava um propósito para o que estava acontecendo fora do seu controle. O que entendemos como consciência não é nem uma média dos dois lados do cérebro. É, na verdade, uma mistura de vários módulos, da fala, da percepção do corpo, da memória, um que quer estudar enquanto o outro queria procrastinar ou ver nerdologia, e outros que estão disputando o controle. E são agrupados pelo que Gazzaniga chama do intérprete do cérebro, que conta uma história como se fosse uma consciência só, tomando conta e decidindo tudo, e costura isso com memórias que usamos para recontar a nossa história, como já falamos no Nerdologia 100. Mais do que livre-arbítrio para escolher, temos a livre justificativa do que muitas vezes já foi escolhido. Tanto que no teste de escolher qual mão aperta qual botão, destros usavam a mão direita na maioria das vezes. Mas usando a estimulação magnética no cérebro logo antes da decisão, foi possível fazer os destros usarem a mão esquerda na maioria das vezes. E o pior, eles achavam que tinham escolhido usar a mão esquerda por conta própria, quando a decisão veio de fora do corpo. Do mesmo jeito que o lado esquerdo do cérebro inventava um motivo para explicar o que o direito fazia.
Ou seja, esqueça o professor Xavier. O Magneto sim teria o controle mental das pessoas sem que elas soubessem, como já explicamos no episódio 27. Mas mesmo iludidos sobre a nossa tomada de decisão, a nossa vontade também pode aparecer. Somos animais sociais e muito do que fazemos ou decidimos depende da interação com mais pessoas. E os experimentos falam principalmente sobre decisões de curto prazo. Decisões mais sérias e complexas que nos definem, como relacionamento, profissão, onde viver, ou se falamos bolacha ou biscoito, são tomadas em vários passos que não necessariamente são pré-determinados. Eu mesmo escolho falar com vocês toda quinta. Isso porque o Alexandre e o Dave escolheram tratar de ciência no Nerdologia desde outubro de 2013. E porque a Paloma resolveu me apoiar. E porque o Malfátio, o Ulisses, o Guilherme e todo mundo do Estúdio 42 resolveu ajudar a produzir os vídeos. E porque o Felipe resolveu participar às terças. E porque com livre-arbítrio ou não, vocês escolhem toda semana passar por aqui, como já escolheram por mais de 200 episódios. Livre ou Determinada foi uma escolha que o intérprete do meu cérebro já tornou parte de quem eu sou e que me traz muito orgulho e alegria que eu espero passar a cada episódio e honrar por muito mais. Livre ou Determinada, obrigado a todos que fazem parte dela. E esse Nerdologia foi um oferecimento da Ative Languages, uma rede de escolas de idiomas com a força e a qualidade da Oxford University Press no Brasil, com mais de 120 escolas. Lá o inglês é internacional, sem fronteiras e com muita cultura, sem essa de inglês americano ou britânico. É o inglês do mundo. O foco das aulas é na comunicação oral, sempre com muita interação e tecnologia dentro e fora da sala de aula. Acesse o site ativelanguages.com.br para conhecer mais e também curta a fanpage no Facebook com dicas de inglês de uma forma descontraída, fazendo referências a seriados, cinema, música e muito mais. E nesse episódio eu falo do Who's in Charge, do Michael Gazzaniga. Eu li vários livros sobre a consciência e livre-arbítrio, mas o que eu cito no episódio é o mais acessível e com as histórias mais legais dos pacientes com o cérebro dividido. Infelizmente, só em inglês. Se você quiser um bom título em português, tem E o Cérebro Criou o Homem, do Antônio Damasio, um neurologista muito bom. Esse livro é mais pesado, mas pelo menos está na nossa língua. Também recomendo. E como quase ninguém perguntou no episódio de zumbis, e esse é o especial de 200 episódios, eu vou aproveitar para responder a uma pergunta do Bomber Guy. Por que eu tô sempre sorrindo? É simples, porque eu gosto demais de fazer isso aqui. Eu sempre gostei de aprender coisas novas e poder trabalhar aprendendo algo novo toda semana e ainda contar para mais de 1,5 milhão de pessoas é um privilégio enorme. Ainda mais quando é gente interessante e interessada. Por isso que vocês sempre vão me ver sorrindo por aqui. Que venham mais 200 episódios. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal para mais nerdologias feitas com gosto e até a próxima quinta.